Bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Presença que nos basta, presença que nos faz fortes, presença que nos encoraja a prosseguir, que nos faz sermos dirigidos à salvação, a acertarmos por caminho de retidão. Você já invocou a presença do Senhor? Já falou com Deus? Se não ainda, desligue esse áudio e vá primeiro falar com Deus. Antes mesmo de ouvir a palavra, de meditar nela, nós devemos orar a Deus. Porque a meditação, a leitura, o ouvir a palavra na presença é extremamente edificante. O Senhor nos revela, o Senhor nos faz interpretar, o Senhor nos entrega a mensagem. E nesse sábado lindo e abençoado, do dia 13 de julho de 2024, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No livro de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 8, dando continuidade à série dos nossos 7 devocionais fiéis como Daniel. Vamos à leitura bíblica. Ora, antes eu quero dizer algo. O rei Nabucodonosor, ele fez uma imagem de ouro e ordenou que todos se prostrassem diante daquela imagem. Mas Daniel e os seus 3 amigos, vou falar o nome segundo deles, Beltesassar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se dobraram diante daquela imagem. Então, versículo 8. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens, judeus, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Às vezes você deve estar perguntando, e onde estava Beltesassar ou Daniel? Percebe que Daniel estava num posto superior aos seus demais amigos. Então, a Bíblia não diz, mas eu, Poliane, suponho que aquele homem que foi ali contar que Sadraque, Mesaque e Abidnego não se dobravam diante daquela imagem, ele não tinha uma posição que poderia ver, ou conviver, ou visualizar, ou observar a Daniel, mas sim os demais seus amigos. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estais disposto, e quando ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz,
Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Glórias ao Senhor por toda essa passagem. Percebe o quanto o diabo quer ferir a nossa fidelidade a Deus? O diabo, ele nos tenta todos os dias, a romper a nossa aliança com Deus, os compromissos que nós temos com o Senhor, a nossa fidelidade a Deus. Esse atributo fidelidade, você será tentado diariamente. Porque, primeiro, o nosso inimigo, ele não perde o foco em roubar, matar e destruir. E o que ele mais quer é roubar a nossa adoração a Deus. A nossa adoração única a Deus. Porque o Senhor, somente Ele, único, digno de ser adorado. Nós não podemos e não devemos adorar a nada, a não ser a Deus. E assim o inimigo, ele é focado em tentar arrancar de nós a fidelidade, a adoração a Deus. E eu quero te dizer algo. Independente da situação que você enfrente, independente das consequências que o inimigo possa tentar colocar na tua cabeça, uma vez que você não aceitar a proposta dele, independente, adore somente ao Senhor. E olha, a sua adoração fiel a Deus vai fazer com que o inimigo fuja de ti. Vai fazer com que o inimigo suma da tua vida. Somente se posicione em Deus. Sadraque, Mesaque, Abidnego e tenho absoluta certeza que Daniel não se curvaram diante da imagem construída pelo rei Nabucodonosor. Tendo somente o Senhor como Deus. No livro de Isaías, no capítulo 45, olha só, versos 5 e 6. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus, eu te cingirei. Ainda que não me conheces, para que se saiba até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. O Senhor é dono de tudo. O Senhor é Deus. Não há nada, nenhum outro Deus, nem imagem, nem nada além do Senhor nosso Deus. Oh, Senhor. E aqueles homens eram convictos disso. Não existe, nada acontece sem a permissão de Deus. Se porventura você passa por um momento de dificuldade, é com a permissão de Deus. E saiba que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, até mesmo nessa situação de dificuldade, adore a Deus. Eles foram expostos a uma situação de dificuldade, a um momento de decisão decisivo, de escolha. É uma questão de escolha, eles estavam de frente a ela. Adorar a Deus ou adorar o diabo. Eles poderiam até mesmo dizer, não, nós vamos dobrar diante da imagem,
por medo da fornalha. Olha, eu quero te dizer algo, não tenha medo de situações. Você com Deus não há o que temer. O fiel a Deus, ele se mantém adorando a Deus. Ele se mantém posicionado em Deus, independente da situação, independente de que alguém tente colocar na sua mente que as consequências, mesmo que você seja ameaçado de morte, não saia da presença do Senhor. Porque até mesmo sob ameaça de morte, sob sentença de morte, como aqueles homens receberam, o Senhor te livra da morte eterna e te promove a vida eterna. Nós não podemos ser coniventes, tampouco coniventes com práticas que desagradam a Deus. Nós devemos ser totalmente submetidos à vontade de Deus. Olha só o verso 16 e o verso 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos nem de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ou seja, totalmente submetidos à vontade de Deus. Daquele modelo dizendo assim: se Deus nos livrar, se Deus fizer, Ele é Deus. Mas olha, se Ele também não nos livrar, se Ele também não fizer nas nossas vidas, se Ele não curar, Ele continua sendo nosso Deus. Jamais, nunca nós vamos nos dobrar diante de outros deuses, de imagem, porque nós temos um posicionamento em Deus. Isso é fidelidade, irmão. Seja fiel, como foram estes homens, como foi Daniel. Vou falar o nome deles de verdade, né? Como foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Seja fiel. Você pode até passar pela fornalha, mas olha, você não irá se queimar. Você pode até passar por lutas, por adversidades, por dificuldades, mas nenhuma te causará danos. Somente permaneça no Senhor, seja fiel até o fim e vai herdar a coroa da vida. Feche os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Vai para um cantinho, se isole. Se tiver no trabalho já, vai no toalete, tranca a porta. Ninguém precisa saber, é você e Deus. E me acompanha nessa oração. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, bondoso, soberano. Oh Senhor, nós somos de Ti, pertencemos a Ti e do Senhor não sairemos. Pode vir vendavais, podem vir tempestades, podem as águas se afugentarem e saírem do seu lugar. Pode os céus, a terra se abalarem. Não sairemos da Tua presença, Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Deus, manifeste o Teu poder nessa vida que me ouve, nesse homem, mulher, nessa casa, nessa empresa. Enche, Senhor, com a Tua presença e assim alavanca a fé. Dê convicção de que o Senhor está movendo, fazendo, trabalhando e que vai nos entregar o melhor a cada um de nós. O Senhor é Deus. Que nós nos mantenhamos fiéis a Ti. O Senhor é Deus. Age, Deus, age. O
O Senhor é Deus. Manifeste o teu poder, a tua graça. Seja feito o teu querer. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado e olha, não perca o devocional. Dê sequência, vai até o fim. No final, quem tiver ouvido o 7, apregou e o jejum, você vai ver o quanto você foi edificado pela palavra do Senhor. Compartilhe, não deixa de compartilhar não. Queira o bem do seu próximo. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Eu aguardo a sua inscrição, quero ver o seu nominho lá. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.